Vamos lá, meus queridos. Você, com certeza, você já tem o seu guia de estudos bíblicos, Fundamentos da Fé. Então, se você já participa com frequência da nossa classe bíblica, com certeza você já fez o pedido, já chegou na sua casa, lembrando que este estudo bíblico, ele é o único da sua categoria, ele tem um diferencial. Por que que ele tem um diferencial? Porque ele é o único estudo bíblico que direciona todos os temas, em todos os temas, o estudante da Bíblia, ele é direcionado à fonte do amor, à fonte da salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, se nós falamos sobre o santuário, nós vamos falar do santuário direcionando a Jesus. Se nós vamos falar sobre o juízo, direcionando a Jesus. E hoje, o nosso tema é vitória, ou vencendo o apetite. Queridos, vencer o apetite. Uma vez eu estava assistindo uma pregação de um pastor, que eu gosto muito, pastor Samuel Ramos, e ele falou, isso já tem muitos anos, ele falou uma frase que marcou a minha vida. E foi daí, daquela época, de anos e anos e anos para trás, que eu comecei a pesquisar sobre o apetite e a vida espiritual, e ele foi incluído, eu incluí ele aqui no estudo bíblico. Vocês recebem gratuitamente na sua casa, você pode pedir quantos exemplares você desejar. Se você é instrutor bíblico, envie, peça para você ter extra na sua casa, para você presentear seus familiares, adolescentes que queiram fazer o estudo bíblico. Olha aqui, essa é a verdadeira fonte. Não a fonte da verdade, mas direciona a verdade. E a verdade como ela é em Cristo Jesus. E aqui está, neste estudo bíblico, você, gratuitamente, você paga apenas o frete. Então, lá pelo nosso site. Então, quando eu estudei, comecei a estudar sobre o apetite, eu vi claramente que é impossível ter um estudo bíblico, fazer um estudo bíblico sem que essa temática seja abordada. Então, por gentileza, pegue o seu estudo, está lá na página 223, é o tema 33. E pegue o seu estudo bíblico, nós vamos ler e comentar a introdução. Tudo bem? Então, vamos lá. Você já sentiu que algumas batalhas parecem impossíveis de vencer? Você já sentiu que você, às vezes, cai nas mesmas coisas, nas mesmas fraquezas, nos mesmos problemas, nos mesmos empecilhos e comete os mesmos pecados? Talvez o apetite seja uma delas ou a causa das derrotas. Não apenas no sentido de comida. Queridos, quando se fala em apetite, não se fala apenas em comida. Tudo bem? Não apenas no sentido de comida, mas em tudo aquilo que desperta nossos desejos desordenados e nos desafia a manter o controle. Apetite não é só comida, mas é tudo que encoraja, que fomenta o nosso desejo desordenado. Desde o Éden, a humanidade tem lutado com essa questão. Adão e Eva, criados à imagem de Deus, enfrentaram sua primeira grande prova no campo do apetite. Infelizmente, eles caíram. E por causa dessa escolha, as inclinações carnais se tornaram um campo de batalha para todos nós. Então, qual é o campo de batalha principal para todos nós? As inclinações carnais. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o meu livro, Guiados pelo Espírito, de cristãos carnais a cristãos espirituais. Se você não teve a oportunidade, ele também está disponível para você adquirir no site, mas nós lemos boa parte dele, ele está lá no meu canal, no canal do Ministério, na playlist do nosso Clube de Leituras Entre Páginas. É o primeiro livro que nós lemos. Então, meus queridos, eu encorajo vocês a entender melhor este campo de batalha, que é o campo de batalha das nossas inclinações carnais. Todos nós temos.
Eu, você, eu na minha esfera, você na sua esfera, todos temos. Mas a esperança continua aqui na introdução, no seu guia de estudos. Cristo veio ao mundo para enfrentar e vencer cada uma dessas batalhas por nós. Ele já as venceu por nós, incluindo a do apetite. Quando ele foi tentado no deserto, ele não confiou em sua própria força, mas ele se submeteu ao Pai, mostrando que a vitória sobre as tentações, onde está a vitória para as tentações? Na dependência de Deus. O Senhor Jesus Cristo, toda a sua vida, mostrou para nós que a dependência, perdão, que a vitória está na dependência de Deus. A vitória sobre qualquer pecado, inclusive do apetite. Sua vitória foi completa e por meio da fé, nós podemos reivindicar essa vitória como nossa. Talvez você pense, mas eu já tentei tantas vezes e falhei. A boa notícia é que a vitória não depende de você, não depende de mim, mas de Cristo vivendo em você. Nós já estudamos isso, um dos nossos primeiros estudos aqui, no Guia de Estudos Fundamentos da Fé, foi exatamente a justificação pela fé, a graça. Nós estudamos esses dois tópicos. E se você voltar na gravação aqui no nosso canal no YouTube, você vai entender isso aqui, o que quer dizer Cristo ter a vitória por viver em mim, por viver em você. Pela fé, você pode experimentar o poder transformador de sua justiça, que não apenas perdoa, mas também liberta. Neste estudo, hoje, vamos explorar como a justiça de Cristo nos capacita a vencer o apetite e como isso impacta nossa vida espiritual. Você está pronto para experimentar essa liberdade? Então, queridos, o estudo de hoje é um dos meus, assim, de todos, é um dos que mora mais no meu coração. Porque a maioria dos outros está ligado a ele, depende dele. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira pergunta, você está aí? Pegue aí o seu guia de estudos bíblicos. Por quê? Porque nós vamos ler as perguntas, vamos ler na Bíblia as respostas, mas depois nós vamos ler o comentário, a resposta à pergunta aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira pergunta: como o apetite foi usado como instrumento de tentação no Éden? Como? O apetite foi um instrumento de tentação no Éden, usado ali pelo inimigo das almas. Vamos para Gênesis, capítulo 3, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. E diz assim: ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor havia feito. Vou fazer-lhes uma pergunta. O Senhor criou algum animal com o dom da fala? Sim ou não? Não. Nenhum animal tinha o dom da fala. Então, mas aqui o Senhor está nos dizendo que a serpente não é essa cobra rastejante. A serpente, ela era belíssima, ela era colorida, ela possuía asas e possuía patas, 4 patas. Tudo bem? Então, era um animal belíssimo. Só que o Senhor nos diz que aquela serpente com asas, com patas coloridas, linda, que ela era a mais sutil de todos os animais. Então, existia neste animal uma sutileza que não existia, por exemplo, num cachorro, que ele poderia ser todo estabanado, chegava de qualquer jeito, em qualquer momento, e os passarinhos que viviam para lá e para cá. Mas não, o Senhor nos diz que a serpente ela era o quê? Sutil. E o diabo utilizou essa sutileza a seu favor. Então, vamos lá. E ela disse à mulher: olhe, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse: não comereis dele,
nem o tocareis. Queridos, nem o tocareis, o Senhor Deus nunca disse isso. Eva falou da sua própria vontade, para que não morrais. Aí o diabo, sagaz como ele é, ele pegou esta frase, não o tocareis, pegou o fruto e disse assim, no verso 4, e a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, verso 6, esse é o último verso, era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, deixa eu ver. Irmã Maria do Carmo, por gentileza, poderia desligar o seu microfone? Oxi, e a cama? Espera aí, que eu vou dar um jeito. Pronto, ajudei você. Já desativei aqui. Então, ela tomou do fruto, Eva tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. Entende? Então, meus queridos, o que o Senhor está nos dizendo aqui? Aqui, eu não sei se você tem a Bíblia Legado aí. A minha Bíblia é a Bíblia Legada. E aqui tem os comentários que o Senhor Deus nos fez através de Ellen White, aqui a respeito apenas do versículo 6, que fala exatamente da queda, né? Aqui na revista Signs of the Times, nos traz uma informação muito importante. Quando Adão foi tentado, ele não estava com fome. Entende? Eva foi tentada ali no quesito apetite e em outros quesitos. Adão não. Nós não vamos entrar no mérito de Adão, mas o apetite foi utilizado ali pelo inimigo das almas, tomando posse ali, entrando no corpo daquela serpente, para ludibriar, para seduzir e fazer os nossos pais pecarem. Tudo bem? Então, vamos agora para Romanos 5,12. Queridos, no livro de Romanos, no capítulo 5 e no verso 12, nós já lemos anteriormente este versículo. Você vai relembrar, se você tem acompanhado aqui a nossa classe de estudos bíblicos. Então, portanto, muita atenção agora. Como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Queridos, o que foi utilizado pelo inimigo para fazer com que o pecado entrasse por um só homem e esse pecado ele afetasse todo o restante da sua descendência até os dias de hoje? Foi exatamente o apetite. Então, o apetite foi utilizado para trazer pecado ao mundo. Tudo bem? Vamos agora mais para frente, lá perto do Apocalipse, livro de 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 16. 1 João, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, são as nossas tendências ao pecado. A concupiscência dos olhos é aquilo que o nosso olho contempla e cobiça. E o orgulho da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, as concupiscências, queridos, nada mais são do que os nossos apetites e paixões. Tudo bem? Então, todas as vezes que a palavra de Deus falar em apetite, falar em concupiscência, está falando ali em apetites e paixões. Tudo bem? Vamos ler agora, pegue de novo o seu estudo bíblico, Fundamentos da Fé, e vamos ler o comentário da pergunta 1, que diz assim: o apetite foi o ponto de entrada para o pecado, separando a humanidade de Deus. No Éden, Satanás utilizou o apetite para levar Adão e Eva a desobedecerem à vontade divina, colocando os desejos carnais, atenção aqui, acima da confiança
na palavra de Deus? Queridos, primeiro vamos começar com Eva. Eva confiou muito mais nos seus próprios sentidos e na conversa falaciosa ali da serpente do que no próprio Deus, seu pai, seu criador, seu amigo que aparecia para conversar com ela e com Adão, visitá-los e ter comunhão com ela e com Adão todos os dias na viração do dia. Percebe isso? O Senhor Deus nos fez livres, eu e você. Ele nos fez livres a tal ponto que ele nos deu, inclusive, a liberdade de rejeitar a ele. Entende isso? A liberdade é algo que tem um valor altíssimo no céu. E Eva decidiu usar a sua liberdade contra aquele que lhe deu tudo. Ao olhar para o passado e interpretar e analisar isso, eu e você estamos numa posição muito confortável, sabia? De julgar ela. Mas nós continuamos, mesmo com toda a luz que nós temos, nós continuamos fazendo a mesma coisa que Eva fez lá. Entende isso? Nós continuamos rejeitando a Deus, dizendo que não é bem assim, e damos ouvido à voz da serpente em vários aspectos da nossa vida. Na área das concupiscências, principalmente, que são aquilo que nos atrai ao pecado. Entende? Então, vamos avançar aqui no texto. Ao cederem, demonstraram dependência própria. Só um momentinho aqui. Ao cederem, demonstraram dependência própria, rejeitando a justiça de Deus e substituindo-a por sua própria justiça imperfeita. Entende o que eles fizeram? E é o que nós fazemos. Quando nós dizemos, quando o Senhor Deus nos dá um caminho, nos orientando, dizendo, vamos para o alimento. Não coma isso. Não se alimente disso, porque essa e essa serão as consequências. Aí nós, usando da nossa justiça própria, colocando a nossa justiça própria acima da justiça de Deus, o que é que nós fazemos? Nós dizemos, não é bem assim. Ainda há graça, ainda tem tempo de eu me arrepender. A mudança tem que ser feita gradualmente. Então, nós precisamos ser muito honestos conosco mesmos, e ver até onde esses são argumentos motivados pelo Espírito Santo ou pela serpente. Entende? Esse ato trouxe escravidão ao pecado, pois onde a fé em Deus deveria reinar, o apetite desordenado tomou o lugar de submissão a Cristo. Ao invés de se submeter naquele momento, Eva, o que deveria Eva fazer? Porque ela já havia sido advertida que o inimigo estava ali em derredor, que eles precisavam estar atentos. Então, ela não era ingênua, ela foi advertida, alertada. Então, o que ela deveria ter feito? Ela deveria ter dito, não, serpente, não foi isso que o meu Senhor me disse. Não vou conversar mais com você. Vou lá para perto do meu marido. Tchau, fui. Então, Eva deveria ter ignorado e lembrado do que o seu Criador havia dito a ela e usado a palavra de Deus para combater ali o inimigo. Ela não fez isso. E nós temos feito isso? Nós temos usado a palavra de Deus para um pouquinho, não importa se a gente só conhece um pouquinho da palavra de Deus, não importa. Será que nós estamos ali? Nós estamos utilizando esse mínimo conhecimento, porque o Espírito Santo ele é imbatível, meus irmãos. O Espírito Santo ele pega aquele conhecimento pequenininho que qualquer pessoa pode ter e ele utiliza aquele conhecimento para a glória de Deus. Entende? Então, o que nós estamos fazendo com esse conhecimento que o Senhor Deus já nos deu? Temos utilizado para a honra e glória do Senhor, para combater
as concupiscências, para combater as tentações. Contudo, a vitória que Adão perdeu foi restaurada em Cristo, que venceu onde o casal falhou. Pela fé, muita atenção agora, pela fé em sua justiça, podemos ser libertos da escravidão do apetite e das consequências do pecado. Amém? Vamos para a segunda pergunta. Qual é o papel da justiça de Cristo na luta contra o apetite? Nós já estudamos sobre a justiça de Cristo. Eu não vou explicar aqui novamente. Se você não acompanhou esse estudo, volte lá na playlist. Deixa eu ver qual é o número do tema aqui. Tema 7. Mas eu sugiro que você estude o tema 6, o tema 7, e o tema 8, e o tema 9, e o tema 10. São muitos temas, né? Então, a partir do tema 6 até o tema 10, você vai entender o que é a justiça de Cristo. Então, qual é o papel da justiça de Cristo na luta contra o apetite? Então, vamos lá, queridos. Vamos ler Romanos 8. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ler do verso 1 até o verso 4. Vamos lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, em semelhança de mim e de você, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a justiça de Cristo, ela pode se cumprir em nós? Em todas as pessoas, indistintamente, sim ou não? Você entendeu a pergunta? Será que a justiça de Jesus Cristo, ela pode ser cumprida em todas as pessoas, em mim, em você, em qualquer pessoa que anda ali pelo meio da rua, em todas, é possível? Claro que é. Sim, mas com uma condição. A pessoa precisa estar desejosa de andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, há a necessidade para que os propósitos da lei de Deus se cumpram na vida de qualquer crente, de qualquer pessoa que crê em Cristo. Para que esses propósitos se cumpram, é necessário haver o quê? Submissão. Então, o que acontece, meus queridos? Aqui tem uma informação muito importante para nós, que a lei estava enferma pelo pecado. Por quê? Porque a lei, ela diz o que é pecado. Ela apresenta o que é pecado. Ela está declarando o que é pecado. Se ela está fazendo tudo isso, ela não pode me salvar. Ela pode apenas diagnosticar, dizer o que é pecado. Mas ela não pode me salvar. A lei é apenas um meio para me conduzir àquele que é capaz de me salvar, a Cristo. Então, quando Jesus vem e ele vive perfeitamente toda a lei, ele cumpre perfeitamente toda a lei, então o que acontece? Tudo aquilo que está ali na lei, Cristo mostra que eu e você também podemos guardar. Por quê? Porque, como os versículos aqui de Romanos 8, de 1 a 4 dizem, ele venceu por nós e ele mostrou que nos é possível vencer como ele venceu e guardar a lei como ele guardou. Ele veio em semelhança desta carne pecaminosa. Se ele conseguiu, nós também conseguimos. Então,
A pergunta é, qual é o papel de Cristo, da justiça de Cristo na luta contra o apetite? Cristo venceu o apetite. Nós podemos vencer também. Este é o princípio. Vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim, porque aquele que não conheceu o pecado, olha, nós estamos ampliando. Jesus, ele o fez pecado por nós. O Senhor Deus fez Jesus pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Então, o Senhor Jesus Cristo carregou os nossos pecados. Mas ao vir e viver uma vida perfeita como homem nesta terra, o Senhor Deus o permitiu vir, por quê? Para que também a justiça do próprio Deus, que é a justiça de Cristo, seu Filho, fosse real na minha e na sua vida. Para isso, meus queridos, entendem? E essa é a maior demonstração de amor que Deus poderia dar para nós. Maravilhoso amor. Vamos complementar agora em Efésios, capítulo 3, Gálatas, Efésios. Efésios, capítulo 3, aqui no estudo bíblico, no nosso estudo bíblico, Fundamentos da Fé, diz para nós lermos do versículo 16, os versículos 16 e 17, mas nós vamos ler a partir do 14, do 14 ao 17. Então, Efésios, capítulo 3, vamos ler do 14 ao 17 para nós entendermos melhor o contexto. Por causa disso, é Paulo falando, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que essa parte é importantíssima, do 17, para que Cristo habite no vosso coração pela fé. Queridos, olha só o que o Senhor Jesus Cristo permitiu que acontecesse em nós, por nós. Primeiro, quando ele subiu aos céus, ele nos deu o Espírito Santo, o Consolador, deixou aqui conosco o Consolador. E ao deixar aqui o Consolador, só um momentinho, ao deixar aqui o Consolador, ele deixou o seu representante que nos levaria a ele, que nos conduziria a ele. E, ao sermos fortalecidos, ao sermos guiados pelo Espírito Santo, o nosso homem interior, né, receberia Cristo pela fé. É isso que acontece, queridos. Onde Cristo habita, é impossível haver pecado. Você concorda ou você discorda? Faz um sinalzinho aí, se você, aí nessa reaçãozinha aí dessa bolinha. Se você concorda, faz uma reaçãozinha aí. Onde Cristo habita, é impossível haver pecado. Não é verdade? Então, meus queridos, olha só. É por isso, vamos entender uma outra coisa que é importantíssimo para mim e para a sua caminhada cristã. Queridos, a palavra de Deus nos diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Não foi isso que Jesus fez quando ele esteve aqui na Terra? Queridos, acompanhe o raciocínio. Quando Jesus Cristo, homem, como homem, ele se esvazia de si mesmo, o que é que acontece? Se ele esvaziou-se de si mesmo, quem ali ocupou o lugar? O próprio Deus. Agora vamos para mim e para você. Quando eu e você nos esvaziamos de nós mesmos, quem ocupa o lugar? Aí depende. Depende de quem nós escolhemos como Senhor da nossa vida. Se nós escolhemos como Senhor da nossa vida o Senhor Jesus Cristo, então, meus queridos, nós
ao nos esvaziarmos, Jesus nos preenche. E onde Jesus está habitando, é impossível haver pecado. Entende? Na nossa caminhada agora, vamos entender. Pegue o seu estudo bíblico e vamos ler o comentário. A pergunta é: qual é o papel da justiça de Cristo na luta contra o apetite? Resposta: a justiça de Cristo é o fundamento para vencer o apetite, pois ela não apenas perdoa os nossos pecados quando os confessamos e abandonamos, mas também transforma nosso caráter, queridos. Atenção, olha, isso é vitória sobre o pecado. Mas também transforma o nosso caráter e os nossos desejos. Queridos, observe a sua vida. Observe a sua vida 5 anos para trás. Lembre do que quais eram as suas lutas. Eu tenho certeza que você tinha muitas lutas. Mas olhe para 5 anos para trás. E lembre e observe hoje. Não estou dizendo para você se achar, para eu e você nos acharmos, atingimos o nível tal. Não, não é isso. Mas é para que você perceba a maravilhosa graça de Deus agindo na sua vida e na minha vida. E Ele nos dá, é o Senhor Jesus Cristo que nos dá essa vitória. Quando nós começamos a caminhar mais com Jesus, o que é que ele começa a fazer? Ele começa, primeiro, a abrir os nossos olhos espirituais e a ter uma clara percepção de quem nós somos, das nossas concupiscências, ter uma clara percepção daquilo que faz separação entre nós e Deus. Quando o Senhor faz isso, por meio do Espírito Santo, quando ele nos sensibiliza espiritualmente, o que é que ele faz então? Ele começa a nos apresentar algo melhor. E o que é esse algo melhor? Cristo Jesus. E o seu caráter começa a ser implantado em nós. E também os nossos desejos, antes sujos, poluídos, as concupiscências, a concupiscência da carne, começa a ser substituídos pelos desejos, sim, puros, santos, imaculados de Cristo Jesus. Vamos continuar aqui o comentário da questão número 2. Essa justiça, queridos, toda vez que fala sobre a justiça de Cristo é o seu caráter. Tudo bem? Essa justiça, ou seja, o caráter de Cristo, recebido pela fé, é um presente divino que nos une a Cristo, permitindo que a sua vitória sobre pecado se torne a nossa vitória. Lembra que nós acabamos de falar como é que ocorre essa vitória do pecado? Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. E Cristo ocupa o trono do coração. Quando enfrentamos tentações, incluindo a do apetite, não confiamos em nossa própria força, mas na presença transformadora de Cristo em nossa vida. Amém? Por meio do Espírito Santo, a justiça de Cristo, então, opera em nós, capacitando-nos a viver em harmonia com os princípios divinos e a superar os desejos carnais que nos escravizariam. Vitória sobre o apetite. Assim, cada vitória sobre o apetite reflete o poder de Cristo reinando em nosso coração. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Essa última frase, cada vitória sobre o apetite reflete o poder de Cristo reinando em nosso coração. Ah, meus irmãos queridos, o Senhor Deus tem nos dado tantas oportunidades. Ele tem nos feito, sim, vitoriosos, em nome de Jesus. Vamos para a pergunta 3. Como Cristo nos mostrou o caminho para vencer o apetite? Como foi que o Senhor Jesus Cristo nos mostrou o caminho? Então, vamos lá. Vamos aqui. Mateus, capítulo 4. Vamos lá.
Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Então Jesus, a tentação de Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas em pães. Verso 4. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queridos, ali no deserto, Jesus estava no auge da fome. Vamos fazer agora uma autoanálise. Quando nós estamos com muita fome, esta foi a primeira tentação. Quando nós estamos com muita fome, passamos do horário de comer e queremos muito comer algo, e aí tem uma mesa ali posta, ou então um self-service. No self-service, você tem ali total liberdade para escolher o que você vai colocar no seu prato. Correto? E ali, a fome é que vai ditar a combinação do seu prato ou é o espírito? Queridos, e eu não estou falando isso para acusar ninguém, é para nós refletirmos juntos. E, dependendo da sua resposta, e que você está respondendo aqui, ó, na sua mente, vamos agora olhar para o Salvador, que estava 40 dias e 40 noites sem comer. Ele estava no auge da fome. Então, a fome que eu e você sentimos, ela não chega perto da fome do Salvador, como homem, como eu e você. Entende? Muito bem. Então, Cristo estava ali como um exemplo, ele nos deu o exemplo de que é possível vencer o apetite, seja ele qual for, né? Vamos complementar. João, Evangelho de João, capítulo 4, também. Vamos para o verso 34. 4:34. E diz assim: Jesus disse-lhes: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não é? Então, por que que isso surgiu, né? Então, olha só. Vamos pegar no verso 30, para nós entendermos melhor o contexto. Então eles saíram da cidade e foram até ele. Enquanto isso, seus discípulos lhe suplicavam, dizendo: mestre, coma, mestre. 32. Mas Jesus lhes disse: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Jesus Cristo estava tentando ensinar aos discípulos algo, uma lição muito importante. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: acaso algum homem lhe trouxe algo de comer? Porque o mestre, nós não vimos o mestre comendo, ele deve estar com fome. Então, será que ele comeu e a gente não viu? Aí Jesus amplia o alimento a que ele estava se referindo. Jesus disse-lhes: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Queridos, se eu e você nos alimentássemos deste alimento, o apetite não teria domínio sobre mim e sobre você. Nós estamos, sim, numa caminhada de santificação. Nós estamos, sim, sendo aperfeiçoados conforme a comunhão que nós temos com Jesus. Se seja ela mais intensa ou mais fraquinha, mas estamos avançando. O ideal é que nós sejamos poderosos em Cristo Jesus. É isso que o céu espera de mim e de você, que nós sejamos poderosos em Cristo Jesus. E que nós nos alimentemos como Jesus aqui, ó. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Esse tem que ser o nosso alimento. E é este alimento, é esta nutrição espiritual que vai fazer com que eu e você sejamos vitoriosos. Amém?
E vamos finalizar aqui esta pergunta número 3 com Hebreus. Olha, vocês perceberam que Mateus foi capítulo 4, João capítulo 4, Hebreus também capítulo 4. Então vamos lá. Hebreus 4:15. Hebreus capítulo 4, verso 15, nos diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento das nossas fraquezas. Ou seja, Jesus Cristo, ele veio para a terra como homem, em semelhança de carne pecaminosa. A minha, a sua carne, era a carne de Jesus. Porém, um em que todos os pontos foram tentados, assim como nós, porém sem pecado. Por quê? Porque o alimento de Jesus era fazer a vontade daquele que o enviou, a vontade de seu Pai, de Deus. Entende? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra aqui um caminho. Você percebe que esses 3 versículos, ele nos mostra bonitinho o caminho que eu e você precisamos seguir para vencer o apetite? A pergunta 3, olha, como Cristo nos mostrou o caminho para vencer o apetite? Então, vamos analisar agora a resposta no Guia de Estudos Bíblicos. Cristo venceu o apetite, demonstrando completa confiança no Pai e submissão à palavra de Deus. Isso é se alimentar da palavra. Isso é ser alimentado, é ter como alimento a vontade do Senhor. E aqui está a chave para a vitória sobre qualquer concupiscência, sobre qualquer apetite e paixão. No deserto, após 40 dias de jejum, Jesus enfrentou a tentação diretamente ligada ao apetite, a mesma que havia levado Adão e Eva à queda. Agora, olha o que está escrito aí entre parênteses. Adão no Éden, contudo, estava em circunstâncias muito mais favoráveis para resistir à tentação em comparação a Cristo. Ali, Adão estava num ambiente perfeito. Não havia pecado. Não existia pecado na época de Adão. Não existia pecado. Então, mas na época de Cristo, já haviam se passado 4.000 anos de pecado. Já pensou o que é isso? Foi com essa carne de 4.000 anos que Jesus, deteriorada pelo pecado, foi essa mesma carne que Jesus assumiu quando veio. Vamos avançar. Cristo, porém, mostrou que a vitória sobre o apetite não vem do esforço humano ou da força própria, mas da total dependência de Deus e de sua palavra. Você entendeu isso? Total dependência de Deus e da sua palavra. Ao recusar transformar pedras em pão para satisfazer sua fome, Jesus afirmou que a verdadeira vida não está nas coisas materiais, mas em toda palavra que procede de Deus. A vitória de Jesus não foi apenas para ele, mas para todos que crerem nele, para mim, para você. Foi para isso que Jesus alcançou aquela vitória. Por meio da sua justiça, do seu caráter, que nos é imputada pela fé, que nos é concedido pela fé, nós recebemos o caráter de Jesus pela fé. Podemos vencer como ele venceu, submetendo nosso apetite e desejos carnais ao controle do Espírito Santo. Cristo nos deu um exemplo vivo de que a vitória sobre o apetite é possível quando vivemos em plena confiança e obediência à vontade divina pela fé. Plenamente. A vitória ela é plena, ela é total sobre o apetite, sobre qualquer pecado, quando nós vivemos pela fé em obediência. E a obediência, queridos, só é possível pela fé. Pelas nossas próprias forças é impossível. Eu queria deixar como recomendação, você já percebeu que no estudo bíblico eu faço aqui várias recomendações de leitura dos livros inspirados, que Deus inspirou Ellen White a escrever?
Então, eu estava observando aqui, e esse é um erro que eu vou corrigir na próxima edição. Aqui não tem um capítulo importantíssimo do desejado de todas as nações. Então, se você tiver um lápis para anotar, uma caneta, anote no seu estudo bíblico essa recomendação que eu vou fazer agora. É o capítulo 12 do desejado de todas as nações. O capítulo 12 tem como título a tentação. Se você puder ler as 2 últimas páginas deste capítulo, fala exatamente sobre a vitória sobre o apetite. É fenomenal, é importantíssimo. Então, anote aí, por favor. Desejado de todas as nações, capítulo 12, a tentação. Em especial, as 2 últimas páginas do capítulo. Tá bom? Muito bem. Então, meus queridos, vamos para a pergunta 4. Que papel a fé, agora vamos para a fé. Que papel a fé desempenha na vitória sobre o apetite? Vamos ver. Vamos para Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz assim: porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, olha só, aqui nós temos 2 informações importantes. Então, é impossível agradar a Deus sem fé. Primeira informação. Mas o que é fé? Para se aproximar, fé é quando nós precisamos crer. Isso é uma demonstração de fé. Crer que o Senhor Deus existe. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que ele é o doador, é o galardoador daqueles que o buscam, mas não buscam assim, eu creio em Deus, pronto. Mas não abre a Bíblia, não tem momento de comunhão, né? Não tem o seu devocional pessoal, não. A palavra usada aqui na versão King James é diligentemente. Aqueles que buscam a Deus diligentemente, ou seja, com fervor, sem desistir, momento a momento estão ali buscando o Senhor. Entende? E então, a pergunta é: qual o papel que a fé desempenha na vitória sobre o apetite? Vamos ligar a algo que nós já vimos antes, agora há pouco. Se nós buscamos diligentemente a Deus pela fé, crendo que Ele existe e que Ele é o doador de todas as bênçãos para a nossa vida, então nós estamos ali. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos reconhecendo que sem Ele nós não conseguimos nada. E que se estamos buscando Ele diligentemente, Ele vai fazer tudo, todo o possível e o impossível, para que nós vivamos sempre com Ele. Ele não desiste de nós, meus queridos. Então, a fé é o elemento central da vitória sobre o apetite. Precisamos ter fé de que o Senhor Deus tem poder para nos fortalecer a têmpera espiritual de tal forma que quando a tentação do apetite se apresentar diante de nós, nós diremos, como José disse: o Senhor Deus sempre me fez tudo, sempre deu tudo. Como pois eu vou entristecer o meu Deus pecando contra ele, cedendo a essa tentação do apetite, seja ele qual for? Entende? Vamos avançar. Vamos agora para perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 5, verso 4. Também é um versículo que nós conhecemos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, vence o apetite. E esta é a vitória que vence o apetite, a nossa fé. Entende? É só substituir o mundo por apetite. Esta é a vitória que vence o apetite, é a nossa fé. Então, vamos agora ao comentário da pergunta 4. Que papel a fé desempenha na vitória sobre o apetite? A fé é o elemento central para a vitória sobre o apetite, pois ela nos une
A fé nos une a Cristo e nos permite viver a sua vida. Amém? Isso está claro para cada um de nós? A fé nos ensina a abandonar a confiança em nossos próprios esforços e a nos apegar ao poder transformador de Cristo, que venceu todas as tentações em nosso lugar. Amém? Pela fé, recebemos sua justiça, que não apenas cobre os nossos pecados, aqueles pecados confessados e abandonados, tá? Somente esses. O Senhor cobre esses e nos liberta desses pecados. Mas também nos capacita a viver em obediência a Deus. Quando enfrentamos tentações relacionadas ao apetite, a fé nos lembra de que não estamos sozinhos e que a força para vencer não vem de nós mesmos, mas de Cristo vivendo em nós. Essa fé não é uma mera crença teórica, muito importante isso, mas uma confiança viva e prática, que nos leva a submeter cada desejo ao controle do Espírito Santo. Olha, aqui está a chave. Submissão de cada desejo ao poder do Espírito Santo. Essa é a nossa parte. Assim, a fé nos dá a certeza de que em Cristo podemos vencer como ele venceu, experimentando verdadeira liberdade e domínio próprio. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Amém? Vamos para a pergunta 5. O que tem a ver o apetite com o nosso temperamento? Importantíssimo agora. O que o apetite tem a ver com o nosso temperamento? Então, vamos lá? Vamos para Provérbios, capítulo 25, Provérbios, capítulo 25, verso 28, versículo 28. Aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Olha só, que mensagem fortíssima para mim e para você. Aqui aqui está descrevendo uma pessoa que não tem controle sobre o seu apetite. E se ela não tem o controle sobre o apetite, pela fé, ela também não vai conseguir dominar o seu próprio temperamento. Cada um de nós aqui tem uma peculiaridade. Nós temos características. São os nossos temperamentos. E boa parte deles nós herdamos também dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, e assim vem, né? Mas qual é o nosso alvo? O nosso alvo não é nós descansarmos na ideia de que isso tem sido recorrente na minha família, por isso que eu sou assim. O Senhor nos dá a fé. E pela fé, no poder de Cristo, é possível vencer todo mau traço, todo temperamento, todo. Mas aqui em Provérbios 25, 28, está dizendo que aquele que não tem domínio próprio é como se fosse uma cidade de muros derribados. Ou seja, não tem limites. E eu anotei aqui na minha Bíblia uma citação de um livro chamado Mensagens aos Jovens, que diz assim: a mais alta prova de nobreza num cristão é o domínio próprio. Aquele que é capaz de ficar imóvel em meio a uma tempestade de insultos é um dos heróis de Deus. Meus irmãos, ficar imóvel diante de uma tempestade de insultos é um dos heróis de Deus. Faz uma reaçãozinha aí, se você já foi submetido a uma tempestade de insultos. Eu já. De todos os lados. De todos os lados. Agora, levanta a mãozinha e faz uma reaçãozinha aí também, no Google Meet, se você foi, pelas suas próprias forças, vitorioso sobre todas elas. Acho que alguém colocou a mãozinha para baixo. Que triste, não é? Não dá, não é, queridos? Eu e você, nós não somos nada sem Jesus. Concordam? Sem o Senhor Jesus Cristo, meus queridos,
O que resta para mim e para você, sabe o que é? Derrota. Nós seremos derrotados pelo diabo. E seremos o quê? Uma cidade sem muros. E envergonharemos, mesmo nos denominando cristãos, seremos uma vergonha para Jesus. Então, meus queridos, essa nobreza de caráter, quando alguém, as pessoas ou uma pessoa está nos despejando as suas piores palavras, as suas piores ofensas, lembram de Jesus ali, sendo julgado injustamente? Queridos, o que Jesus era por fora, manso, senhor de si e manso, ele era igualzinho por dentro. Muitas vezes, sabe o que acontece conosco? Nós estamos tranquilos na capa, mas internamente nós somos um vulcão em erupção. Queridos, não é isso. O nosso alvo é isso que nós devemos perseguir diariamente. O nosso alvo é, pela fé, permitir que Jesus viva em nós. Esse é o nosso alvo. Entende? Vamos agora para o Novo Testamento. A pergunta é que tem a ver o apetite com temperamento. Vamos agora para Filipenses 4:5. Filipenses, capítulo 4. É um verso conhecido. Filipenses 4, versículo 5. Seja a vossa moderação. O que é moderação? O seu domínio próprio. Seja a vossa moderação notória, ou seja, perceptível a todos os homens. O Senhor está próximo. Então, essa moderação, queridos, eu e você, destituídos de Jesus, nos é impossível. É impossível ter moderação sem Cristo Jesus habitando em nós. Porque sem Jesus nós somos egoístas, nós somos adúlteros, nós somos caluniadores, nós somos maledicentes, nós somos egoístas. Isso sou eu e você sem Jesus. Entende? Tiago, vamos complementar agora em Tiago, apóstolo Tiago, não, Tiago, irmão de Jesus. Tiago, capítulo 1, vamos ler os versículos 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja, olha só, isso é moderação cristã. Isso é domínio próprio. Isso é ser uma cidade com os muros edificados ao seu redor, com limites. E isso só é possível pelo Espírito Santo, em nós. Então, portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir. Por isso o Senhor Deus nos deu 2 ouvidos. Tardio para falar, olha, 2 e só deu uma boca. Então tem que falar menos, ouvir mais. Tardio em irar-se. A ira, ela só vem quando o eu tomou conta totalmente e disse assim, Jesus, sai daqui. E agora sou eu. E aí vem a ira. Versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. É impossível a ira do homem gerar justiça, produzir justiça. A ira, ela nada mais é do que a explosão total da justiça própria. Isso é a ira. Então, queridos, a pergunta é, que tem a ver o apetite com o temperamento? Vamos ler o comentário no Guia de Estudos Bíblicos, queridos? Este estudo do apetite, neste Guia de Estudos Bíblicos, você não encontra em nenhum estudo bíblico. É só neste. Se você ainda não o tem, peça. Nós ainda temos poucas caixas e já está acabando. Peça o seu estudo bíblico. Tenha essa preciosidade em sua casa. E estude calmamente depois, durante a semana. Reveja os versículos. Olha aqui. Você consegue ver? O meu estudo ele é todo marcado. Você precisa fazer isso.
Porque o seu cérebro, isso é técnica de estudo. Eu sou professora por formação. O seu cérebro, ele absorve muito mais quando você lê e marca. E absorve, ele internaliza muito mais quando você escreve também. Entende? Então, vamos ler aqui o comentário. O domínio do apetite está intimamente ligado ao controle do temperamento, pois ambos refletem o estado do coração e a direção da vontade humana. Entende? Então, é o apetite e o temperamento que demonstram, queridos, qual é o estado, o nosso estado. Quando o apetite não é submetido à vontade de Deus, ele pode se tornar um tirano que governa não apenas o corpo, mas também a mente e as emoções, deixando a pessoa vulnerável a outros impulsos desordenados, como ira, ansiedade e desânimo. Queridos, o apetite, ele não vem sozinho. Se nós somos dominados pelo apetite, outros pecados oportunistas virão até nós, como a ira, como a maledicência. Olha que eu estou falando de pecados que nós conseguimos disfarçar. Eu não estou falando daqueles pecados visíveis como roubar, matar, adulterar, entende? Desonrar pai e mãe. Não são esses. Eu estou falando dos pecados, os pecados do coração. Nós nos tornamos vulneráveis aos pecados do coração quando o apetite não é submetido à vontade de Deus. A justiça de Cristo, recebida pela fé, transforma o coração e concede poder. Olha só, transforma o coração e concede poder sobre o apetite e as paixões desordenadas. Cristo oferece não apenas o exemplo, mas a força para que possamos subjugar esses desejos carnais e viver de maneira equilibrada e controlada. Queridos, vocês perceberam que eu estou repetindo a mesma ideia nos diferentes questões, mas de forma diferente? Eu fiz isso propositadamente. Isso também é uma técnica que um professor utiliza para que os seus alunos, eles internalizem muito mais o cerne da questão, a principal mensagem. Entende? Vamos continuar. Assim, o temperamento, que muitas vezes é visto como algo fora de controle, torna-se governado pelo Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Submetendo o apetite, o temperamento à justiça de Cristo, que é o seu caráter, comunicado a nós pela fé, a pessoa experimenta um caráter moldado pela graça divina, refletindo o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. Amém? Ah, meus irmãos, como é maravilhoso nós abrirmos a Escritura e entendermos claramente o que Deus quer de nós. Que privilégio. Vamos para a pergunta 6. A pergunta 6 é a nossa penúltima pergunta. Que ânimo pode ter o cristão na luta para vencer o apetite? Não é para você desanimar, viu? É para ter ânimo, esperança, fé. Então, vamos lá para Filipenses de novo. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nos diz assim: sendo confiante nisto mesmo, que aquele, olha só o ânimo que Jesus está nos dando, que aquele que começou boa obra em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Você não diz amém? O Senhor, a vitória que o Senhor Jesus Cristo quer lhe dar a mim e a você sobre o apetite e qualquer outra concupiscência pela fé, ele já está cumprindo no coração submisso, ele já está cumprindo em Cristo Jesus. Amém? Então, isso aqui, queridos, isso aqui, marque na sua Bíblia e escreva assim: promessa. O Senhor Deus não falha. Ele só precisa de uma coisinha da nossa parte. Um coração disposto, um coração submisso. Só isso.
Vamos para 1 Coríntios 10. Não, perdão, estou no versículo errado. Isaías 41, 10. Nós já conhecemos, bem conhecido também. Isaías 41, 10 diz assim. Escreve aí também, promessa. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Sim, eu te sustentarei com a mão direita da minha justiça. O Senhor Deus está nos dizendo: eu vou fazer isso, isso, isso por você. Eu não te deixarei. Eu te darei a vitória sobre o apetite. Qualquer que seja ele. É isso que o Senhor Deus está nos dizendo, meu irmão, minha irmã. Creia e assuma, receba pela fé essa promessa. E, terminando esse estudo, lembre disso. Pegue esses versículos, anote, escreva no seu caderninho, no seu diário de citações. Promessa. E reveja, reveja, reveja. Até que você internalize e não duvide nunca mais de que o Senhor fará tudo para lhe conceder a vitória sobre o apetite e sobre as paixões. Vamos para Romanos 15. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus da esperança, queridos, olha só que lindo. Perceba os detalhes que a Bíblia nos dá. O Deus de quê? Da esperança. Se é da esperança, não é para nós entrarmos em desespero, porque nós temos caído no pecado de apetites e paixões. É o Deus da esperança, do amor, do acolhimento. Ele nos acolhe, meus irmãos. Então, olha só. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em quê? Em crer, em ter fé. Ele que nos enche para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito. Queridos, que renova a esperança em nós? O Espírito. É desejo do Senhor que nós abundemos em esperança. Amém? Amém. Vamos agora finalizar, vamos voltar para Isaías. Isaías 45, 22. Isaías 45, versículo 22. Queridos, é lindo esse versículo. Olha só. Olhai para mim. Não é olhe para... Cleuma, é que o Senhor está dizendo assim, Cleuma, olhe para mim. Não olhe para você. Não olhe para onde você caiu. Não olhe para as suas fraquezas. Entende? Das suas debilidades. Olhai para mim e sereis salvos. Todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Amém? O Senhor está aqui nos garantindo de que Ele, como Deus, Ele fará com que nós sejamos vitoriosos sobre o apetite, se nós olharmos para quem? Para Ele. Unicamente para Ele. Então, pegue, por gentileza, o seu guia de estudos e vamos ler o comentário da pergunta 6. Que ânimo pode ter o cristão na luta para vencer o apetite? O cristão pode ter plena confiança de que Deus terminará a obra que começou em sua vida, porque a vitória sobre o apetite não depende de esforços humanos, mas da obra da justiça de Cristo em nós pela fé. Deus não apenas nos chama à vitória, mas também nos provê o poder necessário para alcançá-la por meio da fé em Cristo, que venceu todas as tentações em nosso lugar e garante que a sua vitória é suficiente para cada um de nós. Assim, o cristão pode enfrentar a luta contra o apetite, contra as concupiscências, porque a luta não acabou. O cristão pode enfrentar a luta com ânimo renovado, sabendo que Deus é fiel, e nós lemos isso na Bíblia. Deus é fiel para fortalecer, guiar e sustentar
em cada momento de fraqueza que eu e você tenhamos. Além disso, o Espírito Santo age constantemente para transformar nossos desejos e moldar nosso caráter à semelhança de Cristo. Essa confiança em Deus e na obra que Cristo faz traz segurança e coragem para perseverar. Esse é o nosso ânimo, pois a promessa é clara. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Filipenses 1:6. Entende? Vamos para a nossa última pergunta. Que promessa nos é dada para resistir às tentações relacionadas ao apetite? Vamos ver aqui? Vamos para Filipenses 4:13. Muito conhecido, a gente já sabe até de cabeça, não é? Filipenses, mas vamos ler na palavra. Filipenses 4, versículo 13 diz: Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Eu posso fazer todas as coisas por meio da Cleuma. A Cleuma não pode nada por ela mesma. Por meio de Cristo que fortalece a Cleuma. A mesma coisa com você. Amém? Vamos para 1 Coríntios 10:13, também é muito conhecido. Já sabemos de cor, né? Mas vamos ler na palavra. 1 Coríntios 10:13. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens. Ou seja, todas as tentações que o diabo fizer para nós é uma tentação que vem para todo ser humano. Mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes. Ou seja, tem uma proteção de Deus, um limite que Deus coloca para o diabo não ultrapassar aquele limite. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Mas também, com a tentação, fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportar a tentação. Esse é o nosso Deus maravilhoso que nos ama infinitamente. É um amor que nós não compreendemos, queridos. E vamos para o último versículo, 2 Coríntios 12, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: E ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amém? Queridos, quando nós estamos fracos, e reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa limitação e a nossa incapacidade, a nossa total incapacidade de vencer qualquer coisa por nós mesmos, aí é que Cristo pode demonstrar o seu poder, o poder dele em nós. E ele vence por nós. Amém? Então, meus queridos, que promessa nos é dada? Vou colocar a Bíblia aqui. Que promessa nos é dada para resistir às tentações relacionadas ao apetite? Resposta: a promessa de Deus para aqueles que enfrentam tentações, incluindo as relacionadas ao apetite, é clara e reconfortante. Ah, não, essa que é a penúltima, perdão. Ainda tem mais a pergunta 8. É clara e reconfortante. Ele nunca permitirá que sejamos tentados além da nossa capacidade de suportar. E sempre proverá um escape. Amém? Essa força para vencer não vem de nós mesmos, mas de Cristo, que vive e opera em nós por meio do Espírito Santo. Pela fé, somos capacitados a reivindicar a vitória que ele já conquistou. Cristo enfrentou a tentação em nosso lugar e, por sua vitória, nos garante que também podemos vencer. Não por mérito ou esforço próprio, mas pela confiança em sua obra perfeita. Deus nos promete que, ao nos submetermos a Ele e resistirmos ao inimigo, experimentaremos o poder de sua graça sustentadora. Amém. Amém. Mas para isso precisamos nos submeter a eles, meus irmãos. Essa promessa é um lembrete constante
de que nossa força está em Jesus Cristo e que em qualquer tentação, seu poder é suficiente para nos dar a vitória. Aleluia! Aleluia! Glórias a Jesus. Agora sim, é a última. Perdão, eu havia me confundido. Porque o apetite é um campo de batalha espiritual tão significativo. Então, por que neste estudo bíblico eu incluí a vitória vencendo o apetite? E por que o apetite ele é tão importante a ponto de ser incluído no estudo bíblico? Então, vamos ver. Vamos para 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Queridos, olha o que Paulo fala aqui, para mim e para você. Mas eu subjugo meu corpo e o reduzo à sujeição, para que por nenhum meio, quando eu tiver pregado aos outros, eu mesmo deveria ser rejeitado. Queridos, a responsabilidade minha e sua, ela é tremenda. Tremenda. Em quantos lares pais estão sendo desacreditados pelos filhos e os filhos estão tomando outros rumos, porque os pais lá fora são uma coisa e dentro de casa são outra. Os pais são incoerentes em termos espirituais. Em quantos lares o marido que se diz ser o sacerdote do lar, mas trata a esposa com desrespeito, trata os filhos com brutalidade, mas quando está lá na igreja é um anjo, e é referência, e é chamado para assumir cargos e tudo mais. Mas no lar é um fiasco espiritual em termos de liderança, de amor, de representação de Cristo. Entende? Então, o que Paulo está nos dizendo aqui? Que ao nós assumirmos um cargo, assumirmos uma posição de liderança, ao nós estarmos no nosso lar, nós precisamos, queridos, subjugar o nosso corpo, o nosso apetite, as paixões. Para quê? Pelo poder de Cristo, pela fé, Espírito e por meio do Espírito Santo, para que nós não sejamos rejeitados ao pregarmos aos outros, ao ensinarmos os outros. Romanos, vamos lá para Romanos. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 18. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, ou nós somos servos do inimigo ou servos de Cristo. 17. Mas graças a Deus que fostes, olha aí, está no passado, que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues. Qual foi a forma de doutrina que nós estamos sendo entregues? A doutrina de Cristo em nós. A doutrina de que é possível vencer pecados pelo poder do Espírito Santo. E Cristo nos dá a vitória ao ele habitar em nosso coração. Verso 18. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Quando Cristo habita em nós, nós somos libertos do pecado. Lembra que nós falamos agora há pouco? Onde Cristo habita, é impossível a mesma pessoa em que Cristo habita também cometer pecado. É impossível. Então, queridos, o Senhor Deus está nos dizendo aqui que ao sermos libertos do pecado, Cristo se torna a nossa justiça. O seu caráter é comunicado a nós. E ele nos olha e nos declara justos. Vamos para Gálatas 5, 16 e 17. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Vamos ler o verso 16 e 17, que diz assim: E isto vos digo, andeis no Espírito,
e não satisfareis os desejos da carne. Amém? Então, qual é o segredo? Andar no Espírito, em sujeição. Lembra o que Paulo disse? Eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão. Verso 17. Porque os desejos da carne se opõem aos desejos do Espírito Santo, e os do Espírito contra os da carne, pois eles opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes, olha que coisa linda, que o Espírito vos guie, já não estáis sob a condenação da lei. Amém? Já estamos libertos em Cristo Jesus, se deixarmos que o Espírito nos guie. Queridos, eu tenho certeza que você já tinha lido esses versículos, mas você já tinha lido com esses detalhes? Queridos, quando eu estava hoje preparando este estudo bíblico, porque quando eu vou dar o estudo bíblico à tarde, eu sempre preparo ele pela manhã. Quando eu estava preparando o estudo bíblico pela manhã, eu disse, Senhor, quantas milhares de vezes eu já não li isso, olha a riqueza. O Senhor Deus disse por meio da sua serva, que quando nós compreendêssemos a mensagem da justificação pela fé, nós leríamos as verdades bíblicas com um olhar totalmente novo e diferente. E é isso que tem acontecido, queridos. Vamos ler o comentário da pergunta 8? E a pergunta 8, relembrando, porque o apetite é um campo de batalha espiritual tão significativo, a ponto de ser incluído aqui neste estudo bíblico. O apetite é um campo de batalha espiritual tão significativo porque revela onde está a nossa lealdade e confiança, em nós mesmos ou em Deus. Desde o Éden, o apetite tem sido usado como uma ferramenta para desviar o coração humano da obediência à vontade divina. Esse é o objetivo do inimigo, desviar o coração humano da obediência à vontade divina, demonstrando que o domínio do apetite não é apenas uma questão física, mas principalmente espiritual. Cristo veio para restaurar o domínio sobre o apetite e sobre todos os desejos desordenados, mostrando que a verdadeira vitória só é possível pela justiça que ele concede àqueles que confiam nele. Amém? Quando o apetite governa, quando o apetite governa, o ser humano torna-se escravo de impulsos carnais, incapaz de tomar decisões segundo a vontade de Deus e incapaz de refletir o caráter divino. No entanto, quando Jesus Cristo reina no coração, o domínio do apetite se torna um testemunho vivo de que sua justiça está operando na vida do crente, subjugando os impulsos da carne e trazendo liberdade espiritual. Amém? Essa vitória demonstra que Cristo não apenas perdoa os nossos pecados, mas também transforma nossas inclinações, capacitando-nos a viver em harmonia com Deus. O apetite, sendo um dos desafios mais primordiais da humanidade, reflete nossa dependência da graça divina e da justiça de Cristo para alcançar a verdadeira liberdade. Só há verdadeira liberdade quando nós dependemos totalmente da graça divina. Totalmente da graça divina. Então, meus queridos, no estudo bíblico, Fundamentos da Fé, sempre termina com uma sessão, um convite para você. É um apelo a que você aceite as verdades que foram apresentadas aqui. Viram que nós, quando a gente vê um título assim, Vitória sobre o Apetite, nós pensamos em comida? E não é só comida. Vocês perceberam aqui que pouquíssimo foi falado em comida, em tipo de alimentação. Perceberam isso, queridos? Porque o apetite é muito mais abrangente. Então, aqui no convite para você, para nós finalizarmos e orarmos, a luta contra o apetite é uma batalha espiritual que todos enfrentamos. Mas há esperança e vitória disponíveis em Cristo. Amém. Ele que venceu essa batalha por você, convida-o hoje a confiar completamente nele.
O apetite que tantas vezes parece nos escravizar pode ser vencido pela justiça de Cristo, que transforma o coração e nos capacita a viver em liberdade. Amém? Nos capacita. Olhe só, o apetite que parece nos escravizar pode ser vencido por Cristo em nós. Pare e reflita. Onde o apetite tem controlado suas escolhas e enfraquecido sua comunhão com Deus? Você está disposto a entregar essa área da sua vida a Cristo e permitir que Ele reine plenamente em seu coração? Não importa o quanto você tenha lutado ou falhado no passado, hoje é o dia de confiar que a vitória de Cristo pode ser sua. Amém? Escreva a data do nosso estudo de hoje. Que Jesus nos abençoe. Que estudo abençoado, queridos. O meu coração arde com esse tema de alegria, de gratidão a Jesus, por Ele não desistir de nós, de nos amar tanto, tanto, tanto. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, como agradecer o Senhor por tanto amor, por tanta provisão que o Senhor fez para que nós fôssemos vitoriosos sobre todo o apetite, todos os apetites e paixões. Obrigada, Pai. Obrigada, nosso Redentor, por nos guiar e por nos dar esse estudo tão abençoado, essas leituras bíblicas tão maravilhosas. Que riqueza, Pai, espiritual o Senhor nos apresentou e que consolo, que ânimo o Senhor nos forneceu. Obrigada por ser esse Deus maravilhoso. Vamos iniciar daqui a pouco uma nova semana. Por favor, Senhor, nos concede a vitória sobre tudo aquilo que nós, cada pessoa que está aqui nesta sala e que virá assistir esse vídeo, concede a vitória em Cristo Jesus sobre cada debilidade, cada apetite e cada concupiscência e cada paixão. O Senhor já nos prometeu a vitória e nós recebemos essa promessa pela fé. Em nome de Jesus. Amém.